Bom, eu me chamo Eduardo Gomide, estou aqui para realizar a atividade de recuperação do programa de capacitação 4.0. Eu decidi dividir esse vídeo em 5 grandes tópicos, o primeiro deles sendo o projeto de pesquisa propriamente dito. Em sequência, os percalços e soluções, ou seja, as experiências vividas nesse projeto de pesquisa. Depois, dando sequência às experiências vividas no programa de capacitação 4.0 propriamente dito, e por fim, as principais conclusões que eu pude adotar e as perspectivas futuras. Começando então com o projeto de pesquisa. Vamos falar um pouco então das pessoas envolvidas nesse projeto, desse histórico das participações, podemos dizer assim, e as demais interações que a gente teve no laboratório. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo a eu, Eduardo Gomide, esse aqui de baixo, e o Felipe Melato, visto que o nosso projeto é basicamente o mesmo. A única coisa que nos diferencia é que eu seria o responsável pelas análises do cimento de Illuminati Cast, do sistema de concreto ligado por cimento de Illuminati Cast, enquanto o Felipe abordaria o sistema ligado por alumínio hidratável. Dito isso, o nosso coordenador seria o professor Vitor Carlos Pandolfelli, já o nosso doutorando é o Otávio Henrique Borges. Contudo, já falando um pouco do histórico de participações, durante um período de 6 meses, o Otávio teve que fazer um estágio na Alemanha. Então, para ter alguém mais próximo de mim e do Felipe, o doutorando Luiz Otávio Falsetti meio que apadrinhou a gente nesse período e ficou um pouco mais próximo, principalmente nas partes experimentais do laboratório. Então, já de início, a gente já consegue observar que um projeto de pesquisa ele necessita intrinsecamente relações humanas, visto que eu e o Felipe a gente precisava fazer tudo junto e ele era uma pessoa que a priori eu nem conhecia, eu fui conhecer ele somente no laboratório. Fora isso, a gente tem que criar um vínculo com os doutorandos, principalmente, visto que eles são os que a gente mais conversa no dia a dia, e também com o próprio professor Pandolfelli, que apesar da gente ver em menor frequência, mas mesmo assim, todo mês a gente sempre tem uma conversa, apresenta resultados, discute um pouco e etc. Fora isso, a gente também tem as interações no próprio laboratório. Por exemplo, no nosso caso, é um projeto desenvolvido no GEM, que é o Grupo de Engenharia de Microestrutura de Materiais, que é o laboratório Alcoa. Nesse laboratório tem, por exemplo, uma empresa chamada Forecast. E essa empresa de consultoria, eles necessitam de utilizar vários equipamentos. Contudo, muitas vezes a gente também precisa utilizar esses equipamentos ou vice-versa, ou a gente está utilizando e eles precisam. Então a gente já nota que a gente precisa ter um certo convívio, uma certa interação, uma certa troca de favores, um ajuda o outro, desde cedo. Além disso, a gente tem, obviamente, outros doutorandos, outros ICs, a gente tem o próprio técnico do laboratório e a gente já precisa ter um bom histórico, uma boa convivência com todos eles para que a gente consiga dar prosseguimento às nossas experiências. Então, abordando um pouco do projeto de pesquisa. Ele tem o título de Desenvolvimento de Concretos Refratários Espinelizados Ecoamigáveis do Sistema Alumina, Magnésio, Zinco e Cálcio, que seria o cimento de aluminato de cálcio. E ele tem como principal objetivo ver os impactos tecnológicos causados pela inserção do ZNO, do óxido de zinco, nesse sistema de alumina, magnésio e cálcio que já é bem estudado na literatura. E dito isso, a gente esperava que com a inserção desse óxido, a gente teria tanto espinelização antecipada da fase do espinélio de magnésio, quanto também a possível formação de espinélio complexo. Então a gente teria que, por meio de algumas experiências, ver quais os impactos positivos e negativos para aplicação numa panela siderúrgica. Aqui eu só trouxe exemplo alguns resultados que a gente faz, por exemplo, esse aqui, de cima na direita, ele chama-se integrabilidade assistida, que é justamente para estudar a estabilidade geométrica e dimensional do nosso corpo de prova. Outra ensaio que a gente também faz para ver essa estabilidade dimensional seria da porosidade aparente. Esses dois ensaios a gente realiza para ver justamente o que a formação do espinélio de zinco em baixas temperaturas, além da espinelização antecipada do magnésio e da formação de um espinélio de composição complexa, geraria, se aumentaria ou não a porosidade, o que pode ser interessante para, por exemplo, estudo de infiltração de escória, etc. E também a própria surgimento de microtrincas, por exemplo, o fechamento de poros do material. Já aqui embaixo a gente tem, por exemplo, um ensaio de módulo elástico in situ, que basicamente a gente coloca nossa amostra, aumenta a temperatura e vê como ela se comporta mecanicamente. E aqui eu vou abordar um pouco mais para frente, mas, por exemplo, nessa amostra aqui a gente vê que durante a faixa aqui de 800, 900 graus, ela aumenta bastante o módulo elástico, contudo ela tem uma queda brusca, que aparentemente a nossa principal hipótese é a formação de uma fase líquida.
Outros testes também que a gente faz, por exemplo, é o próprio DRX, por exemplo. Só que aqui eu decidi colocar esses gifzinhos e assim mais porque o resultado de DRX é meio bruto assim de ver, né? É basicamente um espectro. Bom, então dando prosseguimento aqui nos percalços e soluções vivenciados. A gente teve alguns obstáculos a serem enfrentados no nosso projeto de pesquisa. Por exemplo, dificuldade de processamento do material. Eu sou da geração EAD, então eu tive muita pouca aula experimental. E quando já voltou às aulas práticas, as aulas presenciais, eu já quis fazer um projeto de iniciação científica. Então, creio eu que eu tive uma bagagem muito menor do que geralmente espera-se para um aluno de iniciação científica. Com isso, eu sofri bastante assim no começo com a dificuldade de processar o material, fazer um material bem coeso, um bem reprodutível, etc. E para isso eu precisei de muita ajuda, por exemplo, do Thiago, que é o técnico do laboratório. Eu tive que criar uma relação muito boa com ele, visto que eu precisava da ajuda dele diariamente. Além disso, por exemplo, nós tivemos algumas dificuldades com calibração e melhoria de equipamentos. Como, por exemplo, o resultado que eu trouxe na slide passada do modo elástico in situ, visto que esse equipamento já estava, digamos, bastante deteriorado, principalmente a base, a vareta de medição, etc. Então, eu e o Felipe, junto com o auxílio principalmente do Luiz Otávio, a gente teve que fazer melhorias nesse equipamento e estudar como que ele estava se comportando. Ou seja, a gente não necessariamente estava estudando algo do nosso projeto de pesquisa. Contudo, para ter os resultados do nosso material, a gente teve que utilizar um material padrão para realmente calibrar e melhorar esse equipamento. Além disso, a gente, por exemplo, tem essa hipótese da formação de fase líquida, oriunda da interação CAC com zinco. Quando esse obstáculo chegou na nossa frente, para justamente conseguir contornar ele, a gente precisou de ajuda de técnicos da cerâmica, por exemplo. A gente precisou correr atrás de informação, tanto na internet como presencial, conversando com outros professores, para saber qual tipo de abordagem seria a mais eficiente, justamente para estudar esse tipo de formação de fase líquida em um material refratário. Além disso, por exemplo, a gente teve algumas dificuldades nas análises de 10x, visto que a gente está com uma hipótese que está tendo solução sólida do nosso material. Com isso, a gente precisou correr atrás, por exemplo, do auxílio do professor Francisco, né? O Chico, porque ele é um dos que mais entende dessa parte da EX. A gente precisou fazer algumas conversas, algumas medições e quem sabe até se essas dificuldades permanecerem, a gente vai precisar de algumas reuniões com ele. Então, acho que o principal que a gente já nota é que tanto nessas experiências do programa de capacitação 4.0, quanto na própria linha de pesquisa, a gente precisa ter uma interação humana diária. Porque a única forma da gente realmente obter um êxito, fazer com que o projeto ande para frente, é através de ajuda de outros professores, outros técnicos, etc., como o próprio Francisco está ajudando a gente nesse momento nos ensaios de 10x. Já falando um pouco então das experiências do próprio programa de capacitação 4.0, eu vi que ele ajudou bastante nesse sentido, visto que eles são atividades envolvendo diferentes tipos de inteligências, eu diria assim, porque, por exemplo, no caso da atividade da Torre de Marshmallow, era muito mais uma atividade não só de trabalho em equipe, mas eu vi que ela abordava mais uma questão lógica, enquanto que teve uma atividade que a gente tinha que pegar alguns post-its e pensar em inovações, e essa daqui era uma inteligência, digamos, um pouco mais abstrata e não tão prática quanto a criação de uma torre de marshmallow. Além disso, a gente sempre teve envolvimento com pessoas fora do nosso ciclo social, né? Principalmente, por exemplo, nesse caso da torre de marshmallow, eu vi que o pessoal da engenharia civil ajudou bastante, foi bastante prestativo, eu pude aprender bastante com eles. Então, querendo ou não, a gente precisa desse envolvimento com esse tipo de pessoa fora do nosso ciclo para justamente poder liberar conhecimentos que a gente não aprende na graduação, por exemplo. E além disso, outra característica importante nessa experiência do programa de capacitação 4.0 é que todas as atividades realizadas tinham um tempo para a realização dessas atividades, né? Então, isso, querendo ou não, colocava uma pressão, digamos assim, muito útil, porque a gente tinha que saber lidar sobre, digamos, estresse, além de estar interagindo com pessoas que a gente nunca interagiu antes, tentando utilizar tipos de inteligência que a gente não costuma utilizar na graduação. Então, foi uma atividade bem desafiadora, digamos assim. Bom, e quais as principais conclusões que eu pude obter com isso? Eu trouxe até uma citação aqui do Walt Disney que expressa bem as conclusões que eu tive, né? Que você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Então é justamente essa a ideia principal que eu tive, que o êxito de um projeto na vida pessoal, qualquer tipo de êxito, ele é um resultado coletivo.
Sendo assim, as relações interpessoais são muitas das vezes a parte mais complexa da pesquisa, porque, por exemplo, no caso do DRX, saber utilizar o software, no meu caso é o software Topas, a gente consegue ver videoaulas no YouTube, a gente consegue ler material, só que começou a surgir alguns problemas tão complexos que não tinham nessas videoaulas que, querendo ou não, você tem que buscar a ajuda de outras pessoas, como o professor Francisco, por exemplo. Então, acho que essa é a principal ideia, né? Que o êxito realmente é um resultado coletivo. Bom, e as perspectivas futuras? Eu estou chegando no final da graduação. Dito isso, eu teria, por exemplo, o estágio que eu vou fazer semestre que vem. No meu caso, eu vou já está meio que coordenado de eu fazer um estágio na empresa Tata Steel lá na Holanda. E com isso eu vou continuar na área de pesquisa, contudo agora numa empresa, e além disso, essa pesquisa, no meu grupo de pesquisa, vai ter vários ex-integrantes do meu laboratório, né, o GEM. Então, querendo ou não, todas essas habilidades que eu estou desenvolvendo no programa de capacitação e na minha iniciação científica, eu vou ter que aplicar no ambiente industrial. Além disso, eu também pretendo fazer mestrado e, quem sabe, um possível doutorado. E querendo ou não, se isso daí realmente se confirmar, uma hora ou outra eu vou ter um IC, por exemplo, que aí, querendo ou não, é uma pessoa que eu, entre aspas, vou ter que cuidar. Então a relação interpessoal vai ter que ser de extrema importância para mim saber como poder gerir assim esse tipo de pessoa, como que eu vou poder orientar, como que eu vou poder extrair o máximo dela, como que eu vou poder ensinar o máximo possível para esse tipo de pessoa e etc. Eu acho que esses são os principais tópicos que eu gostaria de abordar nessa apresentação. Então, muito obrigado pela atenção.